Está no ar o Podmar, o podcast que nasceu para te acompanhar, tanto na terra quanto no mar, puxando a rede ou a mariscar. Olá, eu sou Roberta Lopes. E eu sou Mariane Lopes. E esse é o Podmar. O episódio de hoje é Saúde no Território. Que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Esta frase foi ditada por Hipócrates, o pai da medicina ocidental, há mais de 2.400 anos. E cada vez mais a ciência comprova a relação estreita entre o hábito alimentar e a diminuição do risco de doenças crônicas, e também da sua importância no tratamento dessas enfermidades. Pensando nisso e também preocupados com a saúde dos nossos, decidimos fazer uma série com alguns episódios para discutirmos a importância da alimentação para um bem viver e também no tratamento e prevenção de doenças como obesidade, diabetes, anemia falciforme e hipertensão, doenças que são frequentes em pessoas negras. E nesse episódio iremos discutir a relação entre alimentação e doenças crônicas. No Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado em 2014, a Organização Mundial da Saúde define que a alimentação não diz respeito apenas à ingestão de nutrientes, mas também aos alimentos que contêm e fornecem nutrientes, como os alimentos são combinados entre si e preparados, as características do modo de comer e as dimensões culturais e sociais das práticas alimentares. Todos esses aspectos influenciam a saúde e o bem-estar. Segundo a nutricionista Giovanna Mondolão, uma alimentação adequada influencia na qualidade de vida. A alimentação é essencial para a vida humana. É um processo onde fazemos a assimilação do alimento que é necessário para o desempenhar das atividades vitais. É fundamental para a nossa saúde no que diz respeito à nutrição, o bem-estar físico e o psicossocial. Uma alimentação adequada tem um papel fundamental na qualidade de vida da população e para a continuidade da nossa existência. Queremos saber de vocês como vocês têm se alimentado. com maçã, aipim, batata, inhame, com mamão, manga, tipo laranja, cuscuz, banana também, paçoca de banana, pamonha de aipim, bolo de aipim, bolo de carimã. Toi, o que você mais gosta de comer? Biscoito recheado. E você só come biscoito recheado? E suco de uva. E de laranja também. Suco de caixinha? De bujão. De bujão? Pequeno. E você não gosta de frutas, de comer? Gosto. Eu gosto de maçã, uva, abacate, morango, maçã, Maçã? uva, pera. E de verduras, você gosta? Gosta? Cenoura ralada no arroz. É? Feijão. E você come cenoura todos os dias, essas coisas? Eu comi. Eu comi hoje isso aí que eu comi. Arroz de cenoura. Foi? Bel, o que você mais gosta de comer? Biscoito sem recheio. E o que mais? Fruta. Fruta. Você come fruta todos os dias? Às vezes. Às vezes. Você não gosta muito. Gosto. Quais as frutas você gosta? Maçã, morango. Também eu gosto de acerola, folha de tamarino. Também gosto de... A minha comida na escola que eu como eu como mingau e também tem vezes que dá, como é?
tapioca. Você gosta de tapioca? Muito. Qual seria a alimentação perfeita para vocês? A alimentação dos seus sonhos? Merenda, biscoito recheado, rosquinha, algodão doce, donuts, cupcake, Tudo isso? E a sua, biscoito Bel? recheado. E a sua, Bel? Eu como pasta de chiclete. Eu como pasta de chiclete também. Pasta de chiclete. E o que Rosquinha. é a alimentação dos seus sonhos também? Fala aí a do seu. Eu também gosto de suco de uva. Toi, quantos anos você tem? 5. 5 anos. E você tem o colesterol alto, né? Aham. E o que é que você sente quando você tá com sintomas do colesterol alto? Eu sinto dor na barriga, dor nas costas, dor na coluna. Coluna também? E dores de cabeça, que eu sei que você tem, que você fala. Mas fico com dor de cabeça, eu já tô com dor de cabeça. Fica com dor de cabeça Uhum. e tonto, né? Uhum. E o que é que você come? Me lembra aí. Que É. não pode por conta do seu colesterol. Minha mãe faz suco de limão, aí ela coloca mel aí, eu tomo tudo. É? Também ela faz chá. Agradecemos pelos relatos e por meio deles foi possível identificar a diversidade alimentar de nossa comunidade. No entanto, gostaríamos de destacar a importância de uma dieta saudável para a manutenção da saúde e prevenção de doenças. De acordo com Michel Greger, nutricionista especialista, ao contrário dos medicamentos, não há diferença entre uma dieta para o funcionamento ideal do fígado e outra para um melhor desempenho dos rins. Uma dieta saudável para o cérebro e para o pulmão. A dieta saudável faz bem para todo o corpo. Segundo a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o maior desafio da segurança alimentar hoje é o acesso à alimentação adequada e saudável, que seja dada de forma permanente e sustentável, como articulado claramente pela construção da política de segurança alimentar e nutricional no Brasil. Quando falamos de segurança alimentar, segundo a FAO, a disponibilidade dos alimentos, o acesso das pessoas aos mesmos e um consumo adequado do ponto de vista nutricional são os 3 pilares sobre os quais se assenta o conceito de segurança alimentar. As mudanças climáticas, a escassez de recursos hídricos, a degradação dos solos são algumas das ameaças que colocam em perigo a segurança alimentar, além dos atuais efeitos socioeconômicos da pandemia do Covid-19. A partir da fala da nutricionista Giovana, podemos refletir sobre a necessidade de resgatar a forma ancestral tradicional de se alimentar, olhando para o passado, ou seja, como nossos mais velhos se nutriam, com refeições ricas em raízes, vegetais e frutas, podemos mudar o nosso presente e assim ampliar o nosso futuro. E para garantir a soberania alimentar dos povos tradicionais, é primordial que nossos direitos sejam respeitados e assegurados no que diz respeito à terra e território, os recursos naturais que são a base da nossa economia e a segurança alimentar. A terra e o território é fonte inegável da nossa identidade espiritual, cultural e social. E nesse entendimento, a terra e o território está intimamente ligado ao nosso corpo, que vive no adoecimento, devido a esses impactos sofridos constantemente. E quando lutamos pelo nosso corpo-território, buscamos que seja respeitado o nosso modo de vida, no que se refere à qualidade de vida de cada povo tradicional. Sendo assim, a soberania alimentar é alimentar-se saudavelmente de modo sustentável, ou seja, que ocorra de forma a reduzir o adoecimento dos povos tradicionais, garantindo que é de direito e sem causar danos ao meio ambiente. Mas então, como podemos relacionar as doenças crônicas à alimentação? Tenho certeza que você conhece alguém que tenha diabetes ou doença do açúcar, também popularmente conhecida.
Vocês sabiam que em alguns casos a diabetes tipo 2 pode ser revertida com a mudança de hábitos alimentares? Pois é. A DM2 é uma doença de progressão muito lenta e silenciosa. As pessoas passam anos e anos desenvolvendo a doença sem perceber, passando por certos estágios até de fato abrir o diagnóstico. É uma doença associada a hábitos e condições de vida não saudáveis, como obesidade, sedentarismo, má alimentação. Isso a longo prazo faz com que o organismo crie resistência à insulina. Portanto, a mudança de hábito não pode só prevenir, como em alguns casos, curar a diabetes. Para escurecermos melhor, temos que enfatizar que existe mais de um tipo de diabetes. Por exemplo, a ADM1, que é uma doença de progressão repentina. Os sintomas se manifestam de forma muito brusca e, na maioria das vezes, em condições graves. Isso acontece porque o corpo fica sem insulina, o que faz o cérebro ativar os instintos de sobrevivência muito rapidamente. Nesses casos, não é possível modificar o quadro através da alimentação, porque a diabetes tipo 1 é uma falha no sistema imunológico. Em um determinado momento da vida, as células de defesa do organismo atacam de forma muito equivocada as células beta, produtoras de insulina do pâncreas. O pâncreas perde a função de secretar insulina para o corpo, abrindo então o diagnóstico de diabetes tipo 1. Mas é possível ter uma melhor qualidade de vida se alimentando de forma consciente e saudável. Maria Menezes, quilombola, marisqueira e mãe do Cauê, de 12 anos, diagnosticado com diabetes tipo 1 aos 8 anos. Ela conta como foi a aparição repentina dos sintomas e o diagnóstico de diabetes no seu filho. Me chamo Maria Madalena Menezes, sou mãe de Cauê Lopes Pedro, portador do diabético tipo 1. Quais foram os sintomas? Cauê começou com cansaço, um cansaço fora do comum, né? Para uma criança que sempre foi ativa, que gostava de brincar, jogar bola. Depois, uma fome que não passava, comia por minuto. E toda hora indo no banheiro. Só que a gente, como nunca tinha visto nem ouvido falar de diabetes tipo 1, né? Em crianças, pode já ter tido muitas, mas a gente, como nunca passou, a gente acaba não sabendo. E aí começou com esse cansaço e o cansaço só piorava, só piorava. E aí minha mãe me chamou, começou também a desconfiar, né? Que ele não desconfiar do diabetes, mas que ele não estava bem. Aí eu peguei ele, liguei para minha irmã Cláudia, eu estava com Cauane pequena, foi comigo na UPA de Paripe, aí chegou lá, minha irmã levou o Cauane, eu fiquei com ele, e aí fez um exame de sangue, chamou, disse que só deu infecção urinária. Passou os remédios para tomar e mandou para casa. Aí fui, na mesma hora comprei os remédios, né, desci. Só que aí chegando em casa ele continuou com mesmo tomando remédio, com a mesma sonolência, com o mesmo cansaço, o cansaço até pior. E foi só piorando. E a sonolência piorando também. Só queria ficar deitado, dormindo, levantava, ia para casa de mãe. Chegava lá, deitava, voltava, deitava. E aí, com 2 dias depois dessa ida da UPA, ele começou a piorar. E aí eu chamei o pai dele, né? Pra gente levar ele, que ele não estava bem mesmo. Aí saí com ele, fomos lá para Simões Filho. E a fome, né? Minha irmã me sentindo bem, toda hora queria comer e mijar. E ao banheiro. E aí fomos chegar lá, quando aí eu relatei à médica tudo que eu relatei à primeira médica, que disse que era infecção urinária. Relatei à médica tudo o que estava acontecendo. A médica botou logo ele no soro, desconfiou, botou logo no soro. Por sinal, uma médica ótima, não vou lembrar o nome dela aqui para falar, né? Mas uma médica ótima, bem atenciosa. E aí pediu para fazer um exame de sangue, depois pediu para repetir que tinha dado alteração, mas não falou logo o que era. Aí quando eu fui perguntar, ela perguntou se tinha alguém da família que tinha diabetes e tal, mas que só aí podia confirmar o que era no segundo exame. Aí repetiu, quando o exame saiu eu peguei, por sinal até que demorou, né, porque é exame de sangue no público, e acaba demorando um pouco. Quando eu peguei que eu ia logo, eu vi a glicemia 600. Aí eu prontamente já
me desesperei, né? Aí entrei com ele na sala, a médica olhou o exame e começou a falar que ele estava com diabetes tipo 1, que esse diabetes é adquirido, que ele que escolhe quando vai aparecer, não é igual tipo 2, ele que escolhe quando vai aparecer. Ele podia ter quando nasceu, podia ter como teve com 9 anos, podia ter com 18, podia ter com 20. Ele que diz quando é que vai aparecer. Podia fazer exame, como ele já fez, menor e não deu nada. E ele dizer quando vai aparecer. E aí o dele já chegou com um estado já bem alto, né, do açúcar. E já podia entrar em coma. Aí ela disse que teria que largar no internado, só liberaria ele quando tivesse em 200 e mais que precisava transferir. E aí, Cláudia me pegou minha irmã, fui para casa de minha irmã. Quando foi aqui, umas 9, 10 horas, se eu não me engano, ou antes, ele foi transferido para o hospital municipal. O pai dele foi com ele, que eu não podia ir, que eu estava com a criança recém-nascida. E, por sinal, foi muito bem atendido lá no Hospital Municipal de Cajazeira. Mas o médico ótimo, teve um ótimo atendimento. E aí começou a tomar insulina lá, começaram a dar insulina. Aí ficou quase 10 dias internado. Quando ela viu que estava normalizando o açúcar, aí chamou o pai dele e falou que ele ia liberar ele, mas para liberar teria que ter tudo dentro da casa. A insulina, o aparelho de medir o açúcar, a alimentação, tinha que ter tudo. Mas graças a Deus, Deus botou pessoas muito boas na vida da gente, que teve os meninos aqui que fizeram baba, arrecadaram dinheiro. Teve os meninos do norte também que fizeram baba junto com os da Almenda, arrecadaram dinheiro, trouxeram. Teve a Hilton que no primeiro momento assim soube, trouxe uma ajuda para o transporte. Não podia deixar de fora a minha família também, que foi muito importante nesse processo. As meninas que foram para o hospital com o próprio dinheiro delas, de passagem, Estela, Cidiana, Cláudia, eu não lembro se Nega, não foram mais porque o Dongo não quis ficar em casa, Dongo queria ficar com ele o tempo todo, mas aí mesmo assim as meninas foram. Teve uma outra menina também que estava na comunidade colocando aqueles bichinhos na orelha, que eu não lembro o nome dela agora, mas que foi lá visitar a Cauê, tem um colazinho a Cauê até pouco tempo ainda tinha ele guardando. E a médica até ressaltou a Dongo que foi comprou muito rápido as coisas, né? E aí liberou, hoje ele tem 13 anos, e continua tomando insulina, hoje ele toma Tresiba, e 3 em 3 meses tem consulta com o médico, faz exame de rotina, e no mais ele tá levando de boa. Voltou a brincar com os amigos dele, sabendo o limite, voltou a jogar a bola dele. Depois que ele voltou a jogar a bola também melhorou bastante na aceitação dele. Ele toma insulina, quando ele não quer tomar eu dou. E no momento, né, a gente nunca tinha visto na família, nem na comunidade, a gente ficou apavorado um pouco. Mas depois, com o tempo, a gente foi conversando com o psicólogo, com o nutricionista, com as médicas, que ele já passou, acho que bem umas 7 médicas diferentes. Mas no mais, eu acho que o que eu lembro, né, que eu acho que eu esqueci de algumas coisas, eu tenho um pouco de tempo, no que eu lembro, os sintomas foi esse. Cansaço, uma fome que não passava e indo muito ao banheiro. E depois, com o tempo, a sonolência. Acreditamos que o relato de Maria poderá ajudar mães que estão passando por essa mesma situação a encontrarem forças para enfrentar e compreenderem que é possível ajudar seus filhos e filhas a atravessarem essa fase tão difícil. Muito obrigada, Maria. Grata a Maria por sua contribuição. Eu também tenho diabetes tipo 1. Recebi o diagnóstico aos 18 anos. E hoje, com 20 anos de idade, eu reforço. O diagnóstico de diabetes não é uma sentença de morte. E não tenha vergonha de usar insulina. A insulina é que nos permite estarmos vivos. E para melhor bem viver, não desenvolver nenhuma neuropatia diabética, uma alimentação saudável é fundamental.
E não esquecermos que também somos seres sociais, portanto aprecie aquele churrasquinho em família, um chocolatinho na Páscoa e por que não um sorvetinho nos dias quentes. Por fim, temos que refletir sobre o que comermos e comer pensando no futuro, pois como dizem os mais velhos, comida mata e cria. E você, come para viver ou vive para comer? E vocês, acreditam que a alimentação tem relação com a saúde mental? Fiquem ligados que no próximo episódio vamos responder essa questão. Até mais!